Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Na última reunião, nós introduzimos o assunto das parábolas proferidas naquele vale onde Jesus estava, que era conhecido como o Vale das Parábolas, assim, segundo alguns estudiosos. E ali o Senhor proferiu várias parábolas. E nós vamos avançar na meditação dessas parábolas. E a primeira parábola que nós vamos estudar é a parábola do semeador. Mas refletindo sobre essa parábola, e para estudarmos e termos uma visão, eu diria, mais didática sobre o estudo dessa parábola, eu já quero anunciar para os irmãos que nós temos duas parábolas que se complementam: a parábola do semeador e a parábola da semente. A parábola do semeador está aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nós temos a apresentação dela do versículo 3 ao versículo 9, e a explicação dela pelo próprio Senhor Jesus, do versículo 13 ao versículo 20. A parábola da semente, ela está no mesmo capítulo, no versículo 26 até o versículo 29. E estudando essas duas parábolas, eu percebi, e também estou sobre os ombros de vários estudiosos, que a parábola do semeador, ela fala sobre a responsabilidade humana. Então, é uma parábola que fala sobre a responsabilidade humana. Em contrapartida, a parábola da semente fala sobre a soberania divina. Então, quando nós temos essa visão e vamos vendo esse quadro, fica mais compreensível estudarmos essas parábolas. Então, a responsabilidade humana na parábola do semeador e a soberania divina. Mas eu quero meditar nessas duas parábolas. Claro, não dá para meditar nas duas parábolas numa só reunião. Então, hoje, nós vamos meditar sobre a parábola do semeador e a responsabilidade humana. Numa próxima oportunidade, nós vamos meditar na parábola da semente e a soberania divina. Mas, quando eu olho essas duas parábolas, eu vejo um tema. E o tema seria os estágios da vida da palavra de Deus em nós. E por que desse tema? Porque se você observar, você vai perceber 4 estágios na parábola do semeador e da mesma forma na parábola da semente. São 4 estágios. Então, isso nos ajuda muito ao olharmos essas parábolas, ao buscarmos realmente o que o Senhor tinha para falar para nós. A responsabilidade humana e a soberania divina no tocante ao reino de Deus. É importante esse detalhe, compreendermos que aqui está sendo lidado com o assunto do reino de Deus. É o reino de Deus. Então o Senhor tinha chamado os discípulos, aqueles a quem ele já havia nomeado, aqueles que estavam junto, o Senhor chamou para perto, para explicar a parábola do semeador. E essa parábola, ela tem essa importância de ser a primeira parábola completa, como eu já havia comentado na última oportunidade, e que nos dá uma base para entendermos as demais. Mas vamos observar aqui no versículo 3 do capítulo 4. Se você observar, o versículo 3, ele começa: ouvi. E aqui está a apresentação da parábola. Mas ao final da apresentação, isso já está no versículo 9, é dito: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
quando o Senhor diz ouvi, isso aqui é um chamado. Então, naquele momento, o Senhor faz um chamado a uma ação voluntária. Esta palavra aqui, ela denota um ato de receber, como também ela denota ou ela aponta para uma apreensão da mente. Então, o Senhor nos chama para ouvirmos, para recebermos e para guardarmos. Essa palavra aqui nos diz de algo que vai ser anunciado, e esse algo, e a forma que o Senhor fala, quando Ele diz ouvir, é como se Ele apontasse o dedo para você ou para mim, se tornando particular esse ouvir. Preste atenção, ouça. O que Deus fala para você não é para o outro. O que Deus fala para você mesmo. Então isso já nos introduz numa atenção focada de que aquilo que eu recebo da parte do Senhor, inicialmente eu tenho que receber para mim, a palavra de Deus para mim. Eu não ouço a palavra de Deus para os outros, mas ela tem que ser aplicada no meu coração. Mas quando ele termina de apresentar essa parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O ouvir que nos faz perceber com a mente e guardar com o coração. Entende? É o ouvir que nos faz perceber com a mente e guardar com o coração. O estudioso antigo, falando sobre essa parábola, ele disse que essa parábola, a parábola do semeador, não é uma parábola para ser explicada. Ela é uma parábola para ser aplicada. E por que disso? Porque o Senhor Jesus já explicou a parábola. Então, o nosso, entre aspas, o nosso desafio é aplicarmos a parábola. Nós precisamos de perceber e aplicar. Então nós precisamos da percepção espiritual para aplicarmos isso nas nossas vidas. Porque senão, irmãos, é mais uma história, é mais uma parábola, é mais uma dentre outras que nós ouvimos, que nós não entendemos, nós não percebemos e, portanto, nós não aplicamos e nós não vivenciamos. Observe aí no versículo 13 o que o Senhor diz: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aqui tem duas palavras: perceber e entender. E percebe que ele coloca essa parábola como uma chave para entender as outras palavras? Percebe que realmente nós precisamos de colocar uma atenção na aplicação dessa parábola em nossas vidas? Esta é uma parábola que nos ajuda a entender as demais parábolas. Irmãos, para enfatizar um pouco mais a importância dessa parábola, eu quero fazer uma citação de Matthew Henry. Ele diz assim: essa parábola contém instruções tão importantes que todos os que são capazes de ouvir ou perceber são obrigados a entender. Ele continua dizendo e diz: se não entendemos as verdades claras do Evangelho, como aprenderemos as mais difíceis? Se não entendemos as verdades claras, essas aqui são verdades que o Senhor Jesus explicou. Ele apresentou a todos e explicou para alguns, para aqueles que ele chamou para próximo e para aqueles que perguntaram para ele que queriam aprender. Então, para esses foi revelado, foi apresentado.
Então nós temos aqui a parábola do semeador. Essa parábola do semeador foi dita no momento onde o Senhor Jesus estava numa crescente perseguição. Haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Estavam perseguindo, então era o momento do Senhor começar a ensinar, a pregar coisas mais elevadas, mais para aqueles que querem ouvir. Era o momento de tirar o véu da revelação para aqueles que realmente querem cavar, que querem prosseguir e que querem avançar. Porque a perseguição já era muito, mas o Senhor continuava pregando e ensinando. Irmãos, não nos enganemos. Esta é uma palavra dura, mas ela não é para os de fora. Ela é para os de dentro. Ela é para os que estão próximos. Ela é para aqueles que querem. Ela é para aqueles que querem avançar. Jesus, ele traz discernimento, não para os que estão de fora. Ele traz discernimento para aqueles que estão de dentro, para aqueles que querem. E se vocês se lembrarem desse termo que eu cheguei a mencionar na última vez sobre o estar de dentro e o estar de fora, diz respeito àqueles que querem mais do Senhor, daqueles que querem prosseguir, daqueles que não deixam a palavra simplesmente evaporar-se das suas mentes. A multidão quer os espetáculos, a multidão quer as apresentações, quer os sinais. Mas, irmãos, Jesus quer preparar para si um povo que vai reinar para Ele e com Ele para sempre. Percebe isso, irmãos? Nós precisamos de entendermos isso para avançarmos. Porque senão a nossa vida cristã vai ficar em torno de retóricas, em torno de espetáculos, em torno de busca dos nossos próprios interesses, em torno do estar bem e do se sentir bem. Mas o Senhor quer algo mais. O Senhor quer um povo para reinar com Ele eternamente. É isso que Deus quer, irmãos. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos que entender essas implicações, esse chamado, esse ouvir, esse preste atenção, esse apontar de dedo, como se o Senhor estivesse olhando diretamente e de uma forma singular para mim, para você, e falando: olha, é para você, aplique na sua vida. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, uma pergunta que eu gostaria de colocar para os nossos corações, preparar para avançarmos, de que lado eu e você estamos? Estamos próximos ou distantes? Estamos dentro ou de fora? Nós somos como aquele povo que pressionava o Senhor na beira do mar, atrás de sinais, de palavras bonitas e de seus próprios interesses? Ou nós fazemos parte daqueles que se dirigiram ao Senhor e falou: Jesus, que palavra é aquela? Nos explica essa palavra. Era como se eles quisessem, ou se eles estivessem falando: nós queremos entender mais. Nós queremos avançar mais. Quantas vezes nós, ao sairmos da reunião, voltamos para a nossa casa, pegamos a palavra de Deus, ou ainda que mesmo voltamos a nossa mente ao Senhor e oramos: Senhor, que palavra é essa? Abre essa palavra um pouco mais na minha mente, no meu coração. Quantas vezes nós oramos? A resposta a essa pergunta diz muito sobre a nossa condição diante do nosso Senhor. Mas eu gostaria que durante esse momento que nós temos aqui, você refletisse. A parábola do semeador. Nessa parábola nós temos alguns
pontos focais. E nós temos aqui o semeador, nós temos aqui a semente, nós temos aqui o solo, nós temos aqui a semeadura, nós temos aqui o crescimento e os frutos. Então são todos pontos focais importantes para considerarmos e para meditarmos e prosseguirmos além culto, além reunião, meditando e aplicando nas nossas vidas. O semeador, no nosso contexto de hoje, são os pregadores, os trabalhadores fiéis dessa grande seara do Senhor. São os pregadores. A semente nós já sabemos, é a palavra de Deus que é lançada. O solo é tanto as pessoas como os corações destas pessoas. Isso está explicado, isso está claro na explicação do Senhor. Irmãos, nós temos essa parábola aqui no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 4. Nós temos essa parábola também sendo narrada por Mateus no capítulo 13 e por Lucas no capítulo 8. E nós precisamos de todos eles para avançarmos no entendimento. Precisamos de todos eles. A semeadura aqui é o ato, eu diria assim, de uma forma clara, o ato da pregação. Naquela época, a semeadura era feita assim. O semeador, aquele que ia plantar, colocava uma bolsa e colocava as suas sementes ali. E ele ia andando e pegava os punhados e ia lançando. Não é como hoje que as pessoas utilizam, ainda que talvez manual, aquelas máquinas que bate, abre e vai fazendo tudo certinho, de carreirinha, ou as plantadeiras, que fica tudo bonito, tudo organizado, simetricamente. O semeador, ele lançava as sementes, de punhado em punhado, e lançava bastante sementes, para que essas sementes, ao serem lançadas, com vista aos solos, a terra boa, produzissem bons frutos. Mas, nesse caminho de lançar as sementes, elas caíam em vários tipos de solos. E é isso que nós vamos aprendendo e vamos vendo aqui nessa parábola. Mas eu quero meditar com você na aplicação dessa parábola, e no primeiro solo, da seguinte forma: se o tema aqui é as fases da vida da palavra de Deus em nós, então nessa primeira fase, ou nesse primeiro solo, nós já vemos aqui que a palavra, ou a semente, ela foi lançada na beira do caminho. E naquele local, o chão duro, ela não nasceu porque ela não penetrou, ela não entrou no solo. E a Bíblia nos diz que as aves do céu, ou os demônios, vieram e levaram a palavra, a semente, levaram ela. Mas aqui nós vemos que é uma semente que não nasceu nesse primeiro momento, porque estava à beira do caminho. Isso aqui, irmãos, nos fala de um coração endurecido. E eu estou usando a palavra endurecido propositalmente. Não é simplesmente duro, é um coração endurecido. Porque é um coração que está, ou uma pessoa que está à beira do caminho. E o resultado disso é uma pessoa que ouve, mas não compreende. Mateus, ele nos fala sobre isso, no versículo 19 do capítulo 13. São as pessoas que ouvem, mas não compreendem. Elas não unem a palavra à mente. Elas não levam a palavra consigo, não se apropriam da palavra. Por isso elas não entendem. Às vezes, irmãos, o Senhor está abrindo os céus para nós, mas por causa do coração duro, nós não entendemos. Não entendemos.
O coração duro é como um solo batido. É um solo batido pelos que vão e vêm. À beira do caminho, os que vão e vêm. Uma pessoa insensível, a pessoa indiferente, ela está à beira do caminho. A satisfação dela é com sua própria vidinha fechada, é consigo mesmo. Ela é indiferente com tudo aquilo que está lá fora, com tudo aquilo que não corresponde diretamente a ela. A palavra não penetra no coração dela, na vida dela. Ela está à beira do caminho. Lucas nos fala junto do caminho, aí ele coloca, Lucas capítulo 8, versículo 5, e ele coloca, e foi pisada. A palavra no coração, ou naquele que está junto ao caminho. E ele fala que é uma palavra pisada. Isso nos fala de uma pessoa que trata a palavra de Deus com negligência. Isso, irmão, é pisar a palavra de Deus. É não sermos negligentes, não sermos responsáveis. Isso é o mesmo que rejeitar a palavra de Deus. Percebe por que a palavra de Deus nem nasceu nesse que estava à beira do caminho? Ele rejeitava a palavra de Deus. A palavra que é ouvida, mas não é recebida. Ela é negligenciada e ela é perdida. Ouve o som, acha até bonito, mas não recebe. E se não recebe, ele negligencia o valor da palavra, não apreende ela, não guarda no coração, não medita nela. E isso tudo é porque o coração é duro, é porque está à beira do caminho. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim: os que estão junto ao caminho, os que estão junto ao caminho. Irmãos, ficar junto ao caminho é ficar de fora. Ficar junto ao caminho é olhar o movimento da vida, as pessoas indo e vindo, e ficar indiferente e não querer se envolver. Ficar junto ao caminho é não querer se envolver com o custo do reino de Deus. Preste atenção. É não querer se envolver com o custo do reino de Deus. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Isso aqui é parábola sobre o reino de Deus. É parábola sobre o reino de Deus. O assunto aqui não é salvação. Ainda que nessa primeira fase, esse primeiro solo, essa primeira pessoa, nos coloca uma dúvida, esse tipo de pessoa, se ela é salva ou não. Porque a palavra nem penetra no caminho. Ela nem se envolve, não recebe. É um religioso, olha os outros, é um espectador, fica de fora. Vê o movimento, mas não participa do movimento, fica de fora. Então nós temos que ter muito cuidado ao observarmos isso não só nos outros, mas a palavra de Deus é para mim, irmãos. Lembra, essa é uma parábola para ser aplicada. O diabo, ele rouba as pessoas que estão estagnadas por causa da falta de fé. Se a palavra não penetra no seu e nem no meu coração, não vai haver fé na minha vida. E se não há fé, irmãos, aí o que sobra é estagnação. Por isso, os que estão parados à beira do caminho. As características de quem está parado à beira do caminho é sempre de perder a palavra. Sempre é de perder a palavra. A pessoa nunca avança na palavra, ela sempre perde, sempre evapora. Nessas pessoas a palavra não nasce, não cresce,
não tem raiz. E é óbvio que não gera frutos, é óbvio. Nem se espera o fruto. Sobre essas pessoas, como eu havia dito, paira a dúvida se elas são salvas ou não, né? 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Abre comigo, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Se é incrédulo, é um cego de entendimento. Não entende, não percebe. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa palavra, ela tem muito a ver com a pessoa que tem um coração duro. Fala muito desses efeitos. E com isso nós precisamos de avançar, irmãos. Mas sem deixar essa fase, olhando para nós mesmos e falar: Senhor, eu tenho sido indiferente com a Tua palavra? Senhor, eu tenho sido como aqueles que estão à beira do caminho, que só ficam assistindo, mas não se envolvem com o custo do reino de Deus, não quer se expor, não quer avançar, não quer guardar a palavra, e por isso eu sofro na falta de fé. Nós temos que ir diante de Deus, irmãos, nos apresentar diante de Deus. Por que nos nossos corações paira muitas dúvidas? Será que não é por falta da palavra de Deus penetrar no meu coração? Lembra, essa é a parábola da responsabilidade humana. A parábola do semeador e a responsabilidade humana. Mas, no capítulo 4 e no versículo 5, 6, 16 e 17, o Senhor nos fala sobre as sementes que foram lançadas sobre os pedregais. Um lugar onde havia uma camada muito estreita, superficial de terra, pedras. E ali não dava para ter raízes. Então aqui é uma palavra que não cresce numa pessoa ou no coração, porque não cria raiz, então não cresce. Esse é um coração superficial. É um coração superficial. Não consegue cavar, não consegue aprofundar. Sempre fica na superfície. Sempre fica na superfície. Os anos passam e sempre está na superfície. Lucas capítulo 8 e versículo 13. Olha o que Lucas diz. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Apenas creem por algum tempo. Aí no tempo que mais precisa, que é no tempo da tentação, a pessoa não suporta, ela se escandaliza e se desvia, perde o foco. É a superficialidade no recebimento da palavra de Deus. Responde logo. É a pessoa que até responde rápido. E às vezes até tem alegria no responder. Porém ela não permanece. Ela é ágil para se manifestar, mas não fica. Ela não suporta as lutas. Ela não suporta os primeiros vendavais. O que acontece com a árvore que tem suas raízes fragilizadas? Quer rápido para cima, mas não tem profundidade. O primeiro vento que bate, como não tem raiz, ela cai, não suporta a luta, não suporta a tempestade. Se escandaliza, se desvia e perde o foco, porque ela cai. Não tem profundidade e nem persevera. Isso é característica de uma fé temporária.
é uma fé temporã, vive oscilando. Oh, irmãos, nós precisamos de nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos de cavar a palavra de Deus. Nós precisamos de avançar na palavra de Deus, irmãos. Lançarmos as nossas raízes bem fundo na palavra de Deus, irmãos. Para que nos dias das batalhas, das lutas, a nossa fé permaneça intacta, firme, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos de estarmos firmes. E aqui está essa característica da pessoa superficial. O coração superficial. São levianos. A decisão é baseada nas emoções. Não reflete, não medita, não considera sobre aquilo que ouve. Não considera. As decisões são baseadas somente nas emoções. Superficialidade. Lucas diz no versículo 6 do capítulo 8, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: secou-se, pois não tinha umidade. Eu achei muito, me chamou muita atenção essa colocação que Lucas faz. Porque a palavra de Deus, ela tem essa característica de trazer refrigério para a nossa alma, para não secarmos, para termos suprimento espiritual. É o que nos mantém de pé nos dias de sequidão. Nos dias de sequidão. Aí eu fico imaginando, irmãos, numa pandemia igual essa, que nós ainda estamos, mas que houve um momento tão intenso. Quantas pessoas secaram em sua fé? Porque estavam só, eram superficiais em si mesmos, não tinham cavado a palavra de Deus no tempo oportuno, por isso não suportaram as lutas, secaram, atrofiaram, e muitas até hoje não se levantaram novamente. Que o Senhor nos ajude sobre essas coisas, irmãos. Que o Senhor tire do nosso meio toda a superficialidade. Que o Senhor tire dos nossos corações, da nossa mente, toda sombra de uma vida cristã superficial. Mas lembre-se, nós estamos falando da nossa responsabilidade. Esse aqui é o reino de Deus. Tudo Ele já fez. O semeador, ele lançou a palavra. Ele lançou a palavra. E nós temos que receber a palavra. Paulo nos diz assim em Efésios 4:14: não sejamos mais meninos inconstantes. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É meninice, superficialidade. Não sejamos mais meninos, irmãos, inconstantes. Quando o profeta Isaías profetizou sobre Efraim, ele diz: a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo se passa. Duras são essas palavras, não é verdade? Mas é o Senhor que nos chama para perto. Glória a Deus por isso. É o Senhor que nos chama para perto. Mas nós temos a terceira pessoa, ou o terceiro coração, que é aquele que não frutifica, ele caiu entre os espinhos. A atenção dele está para outras coisas, não dá frutos. Lucas diz isso no versículo 14. Não dá fruto, e ele acrescenta, com perfeição. Isso chama atenção. Por que isso acontece? Porque a palavra na vida dele, ela está sufocada. Marcos diz isso aqui no capítulo 4 e no versículo 19. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por que isso acontece? Por causa dos cuidados desse mundo, o engano das riquezas, as ambições e os deleites da vida. E
o que acontece? Tudo cresce junto para essas pessoas. Tudo cresce junto. Ela tenta levar a vida dela junto com todas as outras coisas, de uma forma desordenada. Mas, irmãos, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas, os deleites da vida, tendem a sugar todo o nutriente do nosso coração. Tendem a tirar toda a nossa força que deveriam ser lançadas para recebermos a palavra de Deus. Tende a minar as nossas forças, porque existe uma desordem na nossa vida em relação à palavra de Deus, à vida da palavra de Deus em nós. Por isso não dá fruto, e quando dá é imperfeito. É imperfeito. Uma multiplicidade de interesses tira a visão, toma o lugar de Deus na vida dessas pessoas que estão como que entre espinhos. Nós temos que ir diante do Senhor em oração e buscar força espiritual para reordenarmos as nossas vidas. E sempre, irmãos, nós precisamos de meditar sobre a condição que nós estamos levando as nossas vidas, porque nós somos seduzidos facilmente com as coisas dessa vida e perdemos a força, perdemos o vigor espiritual. No versículo 7 do capítulo 8, Lucas diz: crescendo com ela, junto, os espinhos. Coisas da vida que cresce junto nos nossos corações, tudo crescendo junto, concorrendo pelo solo, tirando os nutrientes, a energia das nossas vidas. E às vezes nós fazemos vistas grossas para essas coisas. Nós temos que avançar em Deus. Precisamos de continuar recebendo a palavra de Deus. Precisamos de receber, mas graças a Deus, porque existe a boa terra, onde recebe a palavra de Deus. O semeador lançava de punhados. Havia aqueles que não recebiam, havia os superficiais, haviam aqueles que estavam envolvidos com as coisas desse mundo, mas havia os corações ou as pessoas que estavam atentas para receber. Isso acontece hoje e muito certamente que está acontecendo agora. Muito certamente que está acontecendo agora. Um coração para o fruto. Um coração para o fruto. E aqui o que diz? Eu quero meditar com você sobre essa boa terra. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Ele diz assim: a conservam num coração honesto e reto. A conservam num coração honesto e reto. E essa palavra conservam diz respeito a reter e se apropriar. Aquilo que eu ouvi da parte de Deus é para mim, eu vou me apropriar, eu vou meditar, eu vou reter para mim. E quando ele fala de reto, ele fala de um coração ou de uma pessoa graciosa, um coração provado e aprovado diante de Deus. Por isso ele se apropria, por isso ele retém. E só assim ele pode dar fruto. Essa é a boa terra. E Lucas, ele continua mencionando nesse mesmo versículo, ele disse: fruto com perseverança. Esses são os que dão fruto e perseveram em dar frutos. Quantas vezes nós olhamos para a comunidade? Às vezes nós vemos um irmão que está dando frutos, e está avançando, está empolgado, está animado, mas de repente ele começa a cair. Quando nós olhamos essa palavra, se nós nos encontramos assim, como que nós podemos ser lidos por essa palavra? Um coração superficial. Os frutos são fracos porque tem uma vida fraca, porque tem um coração fraco,
porque divide o seu coração com o mundo e lança suas raízes, na realidade, é no mundo e não na palavra de Deus. Por isso ele é inconstante. Por isso é um crente, um cristão, um servo de Deus fraco. A identidade da árvore se vê pelo fruto. Se o fruto é fraco, é porque a árvore é fraca. A qualidade do solo também se vê no resultado final do fruto, não é verdade? Se vê no resultado final do fruto. Isso tem que ler as nossas vidas, irmãos. E quando nós olhamos sobre essa terra boa, uma coisa que me chama a atenção é que Mateus nos fala de uma quantidade ascendente. Se você leu o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 20, você vai perceber uma quantidade ascendente. Observe comigo, capítulo 4 e versículo 20. Diz assim: e esses são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Aí ele diz, 30, outro 60 e outro 100. Percebeu? É uma quantidade crescente, ascendente. Mas Mateus, lá no capítulo 13, no versículo 23, ele já mostra uma quantidade descendente. Não há contradições. Não há contradição aqui, irmãos. A questão é que existe uma medida de cada um. Nós precisamos de entender isso. O Senhor nos deu uma medida para sermos fiéis sobre essa medida. Então nós precisamos, irmãos, de nos encontrarmos, de sermos achados diante de Deus fiéis à medida que Ele nos deu. Sermos fiéis diante de Deus. Não retrocedermos, não desanimarmos, mas cavarmos mais fundo a palavra de Deus. Nos alimentarmos de uma forma ainda mais consistente sobre a palavra de Deus. A terra boa, a pessoa que recebe, é aquela que ouve, recebe e pratica. Ouve, recebe e pratica. Isto está, ou nisso está a nossa responsabilidade. Ouvir, receber e praticar. Olhe para a sua vida e veja o quanto você tem praticado da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. É uma dura parábola. Essa é a parábola dos 25%. Dos 25%. 25% frutificaram. Era terra boa. Isso, às vezes, choca o coração da gente, porque é a palavra de Deus. A grande pergunta é, eu faço parte desses 25%? Se é responsabilidade minha, o que eu devo fazer para me apropriar da palavra de Deus e avançar? Não ficar à margem, não viver uma vida superficial, não estar ocupado ou ocupando o tempo que deveria ser devido ao Senhor com as coisas dessa vida. Essa é a parábola dos 25%. Porque, por via de regra, segundo essa parábola, 25% frutificam. Isso é chocante para nós. Mas nós continuamos pregando, irmãos, porque é a palavra do Senhor. É a misericórdia do Senhor que são renovadas a cada manhã. Hoje ainda, nós temos recebido o Senhor como Cordeiro de Deus, como pastor, como aquele que tem apacentado o seu rebanho, mas haverá o grande dia que Ele vai vir como juiz, como poderoso de Jacó, como aquele que vai vir com a palavra, a espada que sai inflamada de sua boca para julgar, para decidir, para separar. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude com toda a nossa condição de vida,
adequar os nossos corações para a palavra do Senhor, irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Adequar as nossas vidas para receber a palavra do Senhor, essa é a nossa responsabilidade. Que o Espírito Santo ajude a mim e a você nesses dias difíceis, irmãos, porque há tanta voz, há tantas coisas, você abre a internet e vê tantas mensagens, existem tantos livros, tantos materiais, tantas pessoas falando, mas eu vejo ou ouço palavras como mais um passar de Instagram, como mais um passar de YouTube. Se é mais de 10 minutos, eu não suporto. Eu tenho que mudar a velocidade. Irmãos, eu tenho que armazenar a palavra de Deus no meu coração. Armazene a palavra do Senhor no seu coração. Que o Senhor te guie para que você dê frutos. Que nessa comunidade e que em tantas outras comunidades, o Senhor tenha os seus 25%, que dê frutos e que vá à frente para a glória do nome de Jesus. Irmão, se você tem sentido sede e vontade de cavar mais e de avançar mais, vá aos pés do Senhor e busque mais. Seja fiel à voz do Senhor no seu coração. Mas se você, ao ser lido por essa palavra, se encontrou em outra condição, irmão, vai aos pés do Senhor e se humilhe diante das mãos poderosas do Senhor e fala para o Senhor: mude o meu coração, Senhor, mude a minha vida, Senhor. Eu tenho sido superficial, eu não quero me envolver, eu quero ficar só assistindo, eu não lanço raízes, eu não me envolvo com as coisas do seu reino, com o reino de Deus. A minha vida é uma vida que não tem um comprometimento, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho dado prioridade às coisas dessa vida, e tudo isso tem competido com a sua palavra no meu coração. A energia, a força que deveria ser para a sua palavra, eu estou lançando para as coisas dessa vida. Senhor, me ajuda. Irmãos, que o Senhor me ajude, a mim que estou falando primeiramente, e que o Senhor ajude a você. Que a misericórdia do Senhor seja vista e contemplada e testemunhada nas nossas vidas. Que a palavra do Senhor não seja para você um orgulho de eu ouvi aquela palavra, mas que a palavra do Senhor seja para você glórias ao nome de Jesus, porque você recebeu, você não só ouviu, mas você recebeu e está praticando a palavra do Senhor. Você não pode, irmão, sair dessas reuniões onde a palavra do Senhor tem sido dispersada com uma riqueza tamanha, mas você não prosseguir na palavra do Senhor. Que o Senhor te levante nesse tempo, que nós entendemos, assim como todos os santos na história da igreja e vivenciaram como se fossem os últimos dias, nós também fomos chamados para vivermos o nosso tempo como se fossem os últimos dias, irmãos. Como se fossem os últimos dias, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que seja os últimos dias, e que Ele volte logo, mas que eu e você sejamos fiéis à palavra do Senhor lançada nos nossos corações nesse tempo, porque haverá um dia, irmão, que o Senhor vai te cobrar e vai me cobrar toda semente lançada nos nossos corações. E que eu não seja achado em falta. É por isso que eu tenho que permitir que a palavra de Deus leia a minha vida. Nesse termo que nós já aprendemos aqui, leia a minha vida, para que eu vá diante do Senhor e que o Senhor me ajude, mas que eu me posicione com responsabilidade sobre o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Dura palavra é essa, Senhor. Ó Deus, que dura palavra é essa, Senhor, 25%. Ó Deus, que nós não estejamos de fora, Senhor. Que nós não sejamos achados de fora, Senhor.
Que nós não sejamos achados, ó Deus, em uma vida superficial, distantes, ó Deus, que não prossegue, que não avança, que não se envolve com as coisas do Senhor, mas que o Senhor ache no nosso meio a boa terra que frutifica para a glória do nome do Senhor. Levanta, Senhor, nessa comunidade pessoas que frutificam e que seus frutos permaneçam para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos deixar a Tua palavra de fora dos nossos corações para serem arrebatadas pelos demônios, assim como está escrito nessa parábola, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, mas que o Senhor nos encontre fiéis, responsáveis diante da palavra do Senhor. Isso tudo é para a glória do nome do Senhor. Que os dias que virão, Senhor, e todas as vezes que nós viermos e sentarmos nesses bancos, Senhor, que o Teu Espírito pegue essa palavra e martele nos nossos corações para prestarmos atenção, para nos apropriarmos da palavra que for liberada a nós, Senhor, para nos envolvermos com a palavra, Senhor, para não deixarmos passar o tempo que se chama hoje sem nos envolvermos com a Tua palavra, Senhor. Glorifica o Teu nome em nós, glorifica o Teu nome em nós, Senhor. Amém.